Pessoal, vocês já ouviram falar sobre uma história que rola por aí de que as cotas para negros, pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência nas universidades públicas federais, elas correspondem a 50% do total? Pois é. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Isso é mentira. Isso é fake news. Fake news, aliás, de um discurso argumentativo que muitas vezes não se preocupou em ler a lei. Bom, as cotas nas universidades federais, elas estão previstas na Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Essa lei, portanto, dispõe sobre o ingresso nas universidades de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Nesse último caso, as pessoas com deficiência passaram a ter esse direito por força da Lei 13.409 de 2017. Bom, então vamos tentar entender como é que funciona isso, né? Primeiro, o que diz o artigo 1º? As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, ok? Então, as cotas, elas são de 50% para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Observe, então, que no preenchimento dessas vagas, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda inferior a 1,5 salários mínimos, um salário mínimo e meio, portanto, per capita. Ou seja, dessas 50% do total, 50% deverão ser reservados para estudantes cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio. Vamos trocar isso em números redondos para ficar claro. Imagina que uma universidade oferece 200 vagas. 100 são para estudantes de escola pública. E dessas 100 vagas, 50, ou seja, 50% desse valor reservado que deverão ser preenchidos por estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Aí, observe o seguinte, o artigo 3º diz o seguinte, que em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que tratam o artigo 1º serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados pretos, pardos e indígenas em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade federativa onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então vamos supor o seguinte, que o estado do Rio de Janeiro, no último censo, teve declarado um total de 17% de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Ou seja, vamos imaginar então que dessas 100 vagas, 17 serão preenchidas por esses 4 grupos. É assim que funciona. Então, o que muita gente diz que é 50%, na verdade, no nosso exemplo aqui, não chegou a 17. Por quê? Porque só as vagas reservadas para estudantes de escolas públicas são 50%, a metade.
Para que uma pessoa preta, parda, indígena ou pessoa com deficiência possa utilizar essas vagas, ela tem que ter vindo de escola pública e preencher ainda o critério racial ou da deficiência. Portanto, são 50% para estudantes de escolas públicas e nesses 50% você calcula o percentual de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência declaradas no último censo. Espero que tenha ficado claro ou tenha ficado clara essa explicação para que a gente não continue acreditando nesse argumento mentiroso de que as cotas para pretos, pardos, pessoas com deficiência e indígenas correspondem a 50% do total de vagas da universidade. Se inscreve no canal, não deixa de dar o seu like ou o seu dislike e seguir a gente lá no Instagram. Até o próximo, tchau!